E aí, a gente entrar, falar um pouco mais de Americana, mas também como isso pode repercutir nas outras empresas do setor, né. Então a gente sabe que o setor de varejo, para muita gente, ele já não é ou você ama muito ou você odeia muito, né. Então é um setor que sofre bastante, principalmente com o cenário atual que a gente tem. Inflação voltando aí talvez a preocupar o nosso cenário econômico, taxa de juros ainda alta e possivelmente vai continuar com essa taxa mais alta, o varejo acaba sofrendo bastante com isso. Essa notícia de Americana pode repercutir ou não e como pode repercutir, na sua opinião, no mercado de varejo no Brasil? Bom, repercutir, repercute, tá? Eu acho que já está repercutindo, né? Não é de graça que a maior parte das varejistas saíram, né, para falar a respeito. Eu vou me permitir me estender um pouquinho nessa história do varejo, se eu me estender demais, você me corta. Beleza. Eu acho que tem algumas razões pro varejo ser mal visto por parte do público investidor, especificamente no Brasil. Por quê? Minhas teorias, e insisto aqui, isso aqui são opiniões do Ricardo, eu não estou aqui para trazer a verdade absoluta, talvez eu seja um grande imbecil e esteja aqui falando um monte de groselha. Eu tô dando a minha impressão pessoal, com base em quem está há 16 anos no mercado e que pode estar errado, tá? Eu acho que existem alguns aspectos que a gente precisa levar em conta com relação ao varejo. Assim, quando a gente olha numa perspectiva histórica mais ampla, a inflação, né, o nosso histórico de hiperinflação no Brasil, ele machucou muito o setor. Em um primeiro momento, eu acho que determinadas empresas conseguiram, entre aspas, operar a inflação muito bem, né? Porque basicamente, você tem dinheiro, você forma estoque, aí as coisas sobem de preço descontroladamente, você eventualmente consegue vender o estoque que você formou lá atrás a um preço que, na verdade, é ainda maior do que a inflação que teve no período, então o seu custo cresceu, a sua receita cresceu, só que a sua receita cresceu mais do que o seu custo. As pessoas não têm noção direito dos preços das coisas. Eu acho que muitas empresas no Brasil ganharam dinheiro de verdade, né, não simplesmente efeito inflacionário durante o período de inflação. Quando a gente teve a estabilização da nossa moeda, diversas dessas empresas cujo talento era ganhar dinheiro em um ambiente inflacionário se viram em um novo ambiente no qual, puta, eu não sei ganhar dinheiro. Eu não sei ganhar dinheiro assim. O jogo que eu sei jogar é outro, né? Agora a regra do jogo mudou, digamos assim, e não consigo mais, tá? Muitas empresas dali pra frente acabaram indo muito mal e deixaram de existir, né? Sei lá, Mapping, Mesbla, Arapuã, Hermes Macedo, enfim, dá pra pensar um monte de velharia aqui, tá? É, Isso, obviamente, machucou muita gente, muitos investidores que, enfim, têm antipatia do varejo, porque muitas empresas de varejo quebraram. O segundo ponto, e aí é mais recente, o varejo, ele é tipicamente, e quando eu falo tipicamente é porque, cara, varejo abrange muita coisa, tá? Mas assim, tipicamente é um segmento onde a sua rentabilidade, ela tá ligada a uma margem muito baixa, um giro alto e que pode ou não vir acompanhada de algum nível de alavancagem financeira. Existe um tipo de análise que a gente chama de análise do POM, que a gente tenta decompor o retorno que a empresa gera, né, na sua forma mais básica, exatamente nessas três variáveis. O retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, ele é uma função da margem, dentro do POM se usa margem líquida, giro do ativo e alavancagem financeira. Então, se você é uma empresa que você tem uma margem líquida muito baixa, as alavancas com as quais você conta para o seu ROI ser alto são giro e alavancagem financeira. As empresas de varejo que têm ao mesmo tempo alto giro e alta alavancagem financeira, elas se tornam suscetíveis a problemas relacionados à alavancagem financeira. E aí você teve diversos outros exemplos, né, de empresas que, em algum momento, sei lá, você teve uma desaceleração muito súbita da atividade econômica, você teve uma crise, você teve um pico de taxa de juros, você teve uma crise de liquidez, como a gente teve, sei lá depois da crise de 2008, 2009, né? Ou seja, coisas que fizeram com que o componente alavancagem financeira da noite para o dia não fosse uma coisa mais endereçável, e aí a empresa quebra.
Isso significa que todas as empresas de varejo são assim? Não. Existem empresas de varejo que trabalham com mais alavancagem financeira e empresas de varejo que trabalham com menos alavancagem financeira. É, Só que é uma análise muito delicada, entende? Então, eu acho que a antipatia pelo setor, ela tem uma razão histórica de ser e ela tem uma razão estrutural de ser. A razão histórica, muitas empresas quebraram quando houve o fim do período de hiperinflação. E a razão estrutural se é um negócio de margem baixa, a rentabilidade vem de giro e alavancagem. E a alavancagem em excesso é uma coisa perigosa. Feitas essas considerações, impactos que isso tem no setor como um todo. Em primeiro lugar, agora todo mundo está desconfiado de que outras empresas do setor possam ter problemas. E se antes a gente dava o benefício da dúvida, do tipo, o relatório de auditoria diz que está ok, agora não. Todo mundo está doente até que prove o contrário. Você possivelmente vai ter bancos ainda mais criteriosos do que eram até aqui para conceder crédito para essas empresas, né? O cara vai virar, sei lá, vai virar para a empresa XYZ, que é varejista também. Você tem certeza que você não tem mais nenhum passivo financeiro que você não está me contando? Você não tem um risco sacado escondido aí? Né? Eventualmente vai pedir evidências documentais de outras coisas, né? Ou simplesmente vai diminuir os limites de crédito, ou vai diminuir os limites de crédito e aumentar as taxas. E talvez nessa dinâmica toda de obstaculizar mais a concessão de crédito, quem estiver efetivamente mais enforcado com relação a isso pode ter problemas. Só que na minha visão, hoje, esses problemas eles têm uma chance muito maior de acontecer em empresas varejistas de capital fechado. Não são essas empresas para as quais a gente está olhando. Ou em outras palavras, eu acho que a gente pode ter empresas varejistas no Brasil quebrando como repercussão do que aconteceu nas americanas, mas eu não acho que isso vai acontecer entre as empresas de capital aberto. Ou eu acho que a chance disso acontecer em empresas de capital fechado hoje é muito maior do que nas empresas de capital aberto.